Olá para todos os leitores e ouvintes do blog Rádio Amantes. Hoje eu volto a falar do universo das rádio webs esportivas, detalhando uma experiência que vai dar muito o que falar. A criação de uma liga nacional que se chama Liga Nacional Web Rádio, que vai reunir todas as rádios webs que transmitem jogos dos grandes clubes de futebol, não só de São Paulo, mas do Brasil. Estão nessa a Rádio São Paulo Digital, a Rádio Coringão, a Rádio Santista, a Rádio Web Lusa, a Rádio Web Verdão e recentemente houve a associação aí da a Web Rádio Galo. Segundo dados informados pela própria associação, juntas elas chegam à marca de 100 mil ouvintes. Além de promover a paz entre as torcidas, a gente vai falar muito disso aí, essa união visa a troca de ideias e experiências, além de compartilhamento de conteúdo. Além disso, tentar a captação de patrocínios. Para falar um pouco mais dessa iniciativa, eu trouxe o Rich Júnior, que é diretor da Rádio São Paulo Digital e presidente da Liga Nacional Web Rádio. Rich, eu agradeço a sua participação e eu já emendo a primeira pergunta, né? Como é que surgiu a ideia de se criar a Liga Nacional Web Rádio? Olha, Rodney, primeiro prazer estar falando com você. Sei que você é um apaixonado pelo rádio também, como nós, né? E esse trabalho com a Rádio Amantes é muito bacana, e você dá esse espaço e faz esse trabalho muito bacana para a comunidade radiofônica, os radialistas, os comunicadores. Bom, a ideia surgiu em dois momentos, viu, Rodney? Engraçado isso, porque quando nós começamos a Rádio São Paulo Digital, eu com a minha equipe, naquele começo, eu falei, poxa, a gente podia reunir, né, as web rádios dos times e tal. E aí eu tive uma informação de que o pessoal não ia aceitar muito isso, que tinha muita rixa e não sei o quê. E aí eu fui literalmente desmotivado a levar essa ideia adiante. Recentemente me liga aqui na minha empresa, né, que é responsável pelo portal São Paulo Digital, pela Rádio São Paulo Digital, o Denis, da Rádio Coringão, para falar que eles estão tinha uma ideia de reunir as web rádios. Eu falei, puxa, cara, mas eu achei que vocês não queriam, então. E aí, na primeira reunião que todos se encontraram, essa impressão que me foi passada lá atrás, há 3 anos atrás, estava totalmente errada, estava totalmente equivocada. E eu lamentei muito, e a gente lamentou muito na reunião, porque até o Ginaldo, que é um dos proprietários da Rádio Coringão, ele falou, se você tivesse me procurado, a gente com certeza já teria iniciado esse trabalho. Enfim, surgiu então em dois momentos, né? Um momento da minha parte, quando nós começamos o São Paulo Digital, há 3 anos atrás, e agora recentemente pelo pessoal da Rádio Coringão, através do Denis e do Ginaldo, né? E assim a gente começou essas reuniões, já tem mais de mês de reuniões, a gente se encontrar, e trocas de e-mail e chat pelo Skype, e trocando algumas ideias, dados, informações. Foi aí que nós criamos a Liga. E a gente decidiu fazer o anúncio da Liga justamente no dia do rádio, né? Para justamente criar uma data emblemática, né? Para um novo segmento e por um projeto onde o objetivo, além de criar um elo entre as web rádios, criar também um segmento mais profissionalizado das web rádios, porque ainda existe e vai demorar ainda um tempo para que algumas empresas e pessoas tirem aí um pouco da impressão de que qualquer pessoa faz uma web rádio. Não é assim, pelo menos no nosso entendimento, e a gente vai comentar sobre isso aí, do que você quiser saber, Rodney. Isso é verdade. Algumas semanas eu entrevistei o Ivan Bruno lá para o nosso programa na Showtime, e a gente falava bastante sobre isso, né? Existem algumas pessoas que estão brincando de web rádio, e isso acaba prejudicando o trabalho de web rádios sérias, né? Que tentam sair aí em busca de patrocínios, chegam aí nas agências de publicidade e propaganda e vão falar com os mídias, né? O pessoal que decide onde é que as verbas vão ser colocadas, e o camarada chega e fala assim, mas eu posso fazer eu mesmo uma rádio web na minha casa, né? Uhum. Não é assim, porque assim, quem tem experiência de rádio, já trabalhou em rádio, tem formação de rádio, de radialista ou jornalista que trabalhou em rádio, que é o meu caso, sabe que não é assim, né? Você tem todo um trabalho de estrutura de linguagem, um trabalho de estrutura de vinhetas, né? De programação, você tem um trabalho você precisa ter um mínimo de conhecimento, não é simplesmente apertar um play, sabe? Eu acho que é muito comparado a
a questão dos DJs, vamos dizer assim. Tem aquele DJ de festa e tem o cara que cria coisas, né? O DJ de festa é o que dá play. Então tem muito disso, né? As pessoas precisam entender que a coisa é bem mais séria, pelo menos para o nosso lado, e por isso que a Liga se reuniu justamente para que também a gente tenha uma voz mais forte diante do mercado, diante do público, né? E é bacana porque a resposta já está sendo rápida, né? A gente, por exemplo, agora é uma novidade, você está sabendo em primeira mão, a gente está negociando com uma rádio AM do interior que atinge 80 cidades e que em 2014 vai retransmitir as web rádios, né? Os jogos das web rádios. Então vai ser feita uma escala, claro, e essa rádio vai transmitir lá por ondas de AM as transmissões das rádios aqui de São Paulo. O que você pode falar mais sobre essa rádio AM? Dá para abrir o jogo? Dá para dizer qual que cidades que vão ser cobertas aí com o sinal aí da Liga Nacional das Web Rádios? Sim, é toda a região de São José do Rio Preto, tá? Não dá para eu falar o nome ainda porque a gente, claro, tem alguns ajustes comerciais, principalmente comerciais, para tratar. Mas a ideia e a filosofia já foi acertada e a gente vai fazer alguns testes nesse final de ano. Em 2013 a gente faz alguns testes. Em 2014 o Campeonato Paulista inteiro a gente com certeza vai transmitir para essa rádio AM em São José do Rio Preto, para toda a região de São José do Rio Preto, para mais de 80 cidades, né? E que com certeza vai ser uma revolução, porque nós vamos manter a linguagem que nós temos, que todas as web rádios de clube têm, que é a linguagem do torcedor. Claro, com as devidas precauções, né? Porque a gente acaba às vezes brincando um pouco mais da conta, né? Passando um pouquinho mais da conta nas brincadeiras, mas a linguagem vai ser a nossa, que tanto tem dado certo para todas as web rádios de torcedor, né? Voltado para um torcedor de algum. Pois a carta de intenções que vocês publicaram fala em promover a paz entre as torcidas. Quais vão ser as ações que vocês vão tomar nesse sentido? E eu imagino que vocês vão ter muito trabalho, inclusive aí levando em consideração os últimos acontecimentos aí do clássico de domingo, né? A gente está gravando essa entrevista depois da partida entre São Paulo e Corinthians, onde nós tivemos problemas entre torcidas no Morumbi e fora do estádio também. Como é que vocês vão realizar essas ações? Bom, inicialmente a gente quer atingir o público comum, né? Promovendo algumas ações sociais, algumas gincanas. Nós vamos fazer uma disputa sadia entre as web rádios, né? Os torcedores das web rádios, elas vão se reunir, né? Cada um defendendo a sua web rádio, o seu time, né? Para fazer ações sociais, gincanas, coleta de doações, né? A ideia inicial é assim. Eu tenho uma proximidade com as torcidas organizadas do São Paulo Futebol Clube, claro, né, até pelo trabalho que eu faço, que nós fazemos com o Portal São Paulo Digital, porque a gente tem a web rádio, a gente tem o programa na OTV, e na OTV já foram os dois presidentes das duas torcidas, das duas maiores torcidas organizadas do São Paulo, e eu tenho uma proximidade com eles, e quero, de uma forma ou de outra, poder ajudar a tirar essa imagem que está enraizada e que infelizmente está incrustada no comportamento de alguns integrantes das torcidas organizadas, né? Eu acho que é um erro generalizar, eu acho que é um erro desejar que elas sejam excluídas da festa do futebol, porque são elas que trazem a beleza também para os jogos de futebol. Eu, nos anos 80, me apaixonei, me tornei São Paulino, eu escolhi ser São Paulino por conta de ver a festa no Morumbi, da torcida na época da TUSP, da Dragões, da Independente, né? Eu tive uma torcida organizada, eu participei de uma torcida organizada bem nanica, bem pequenininha e tal, mas que foi bastante marcante na história da arquibancada do Morumbi, e eu conheço bem os trâmites e o que acontece em algumas torcidas organizadas. E, infelizmente, muita gente se infiltra em algumas torcidas para criar essas situações aí. Especificamente no jogo São Paulo e Corinthians, que aconteceu no domingo, eu tenho o sentimento de que parece que tudo isso foi meio que orquestrado para acontecer essa animosidade e acabar
criando esse clima ruim entre os torcedores, entre os clubes. Até o presidente do Corinthians deu declarações totalmente infelizes em relação ao que aconteceu lá. O Mário Gobi, né, usou palavras pesadas, complicadas. Ele, como presidente do Corinthians, ele poderia agir de forma diferente. Engraçado que ele foi um tanto quanto contraditório, porque tem informações e foi noticiado aí que o Corinthians, a comunicação do Corinthians e o marketing do Corinthians estava se desvinculando de ações com a torcida organizada. E aí ele usa o artifício do que aconteceu lá, usa a torcida organizada para se fazer de coitado. Enfim, tem algumas situações que é lamentável. Outra coisa que eu constato, e até porque a gente faz as transmissões também no Morumbi, é assim: a polícia militar monitora o comportamento das torcidas nos clássicos. E seja lá o que aconteceu no clássico ali, a PM viu, a PM filmou, né? Eu espero que eles usem esse vídeo, pelo menos. Eu me recordo que sempre eles colocam uma câmera virada para as torcidas organizadas, filmando toda a movimentação das duas torcidas, né? Dos dois setores das organizadas. E eu acho que a Polícia Militar tem sim vídeo para poder averiguar e constatar de fato o que aconteceu ali, porque há informações preliminares de que que partiu da torcida do Corinthians, né, o arremesso de uma bomba para a torcida do São Paulo, e daí se deu toda essa problemática aí. A imprensa, a Rede Globo, a TV Bandeirantes, elas focaram só no momento do confronto da torcida organizada do São Paulo com a PM. Não pegaram, obviamente, o que iniciou, que foi o estopim dessa animosidade aí. E o que me chateia muito, viu, Rodney? Desculpa me prolongar no assunto. À vontade. O que me chateia muito é o fato de alguns jornalistas, pessoal do Lance, pessoal da ESPN, alguns jornalistas que estavam no Morumbi, disseram que a Polícia Militar arremessou bombas de gás lacrimogênio e aquela outra bomba lá, de efeito moral, né? Isso me assusta, isso põe a terra, deixa questionar a qualidade do trabalho da Polícia Militar nos jogos de futebol. As pessoas que estão lá, elas estão lá em busca do entretenimento, da diversão, elas não estão lá, não é um protesto, não é uma arena campal de guerra. E a polícia agiu dentro do estádio do Morumbi como se fosse uma manifestação de rua, jogando bomba. E nas imagens a gente vê pai que está protegendo o filho tomando borrachada, tomando chute de PM. E não é a primeira vez que acontece isso, né? No jogo entre Corinthians e Vasco, esse tipo de imagem também a gente viu, né? Pai tentando proteger filho da ação do que estava acontecendo em volta lá na torcida. Então, essa situação mostra muito claramente que a Polícia Militar precisa se esforçar mais para saber lidar com essa situação. Ali é um estádio de futebol, ali tinham crianças, mulheres, né, tinham famílias, né? Eu tenho um amigo que inclusive mora ali até próximo da onde aconteceu o embate na Marginal Pinheiros, quase na Marginal Tietê, ali perto da entrada da rodovia dos Bandeirantes, ele foi com a mulher e filho, ele presenciou o que aconteceu no Morumbi e depois presenciou o que aconteceu na Marginal. Teve um confronto lá de paralisar a Marginal, onde ônibus da torcida do Corinthians e da do São Paulo se enfrentaram, e a PM estava junto. Então, quer dizer, são situações em que me preocupa muito. Para mim, a Polícia Militar deveria ter um batalhão especializado em eventos, ponto, né, para poder focar exatamente em ações voltadas para o público, para eventos com grande público, né, não só futebol, mas shows e manifestações, porque realmente o que a gente viu nas imagens é um total despreparo da Polícia Militar de São Paulo, infelizmente, que ela está ali, ela recebe, né, o cidadão paga para ser protegido, não para ser atacado, muito menos dentro do estádio de futebol, onde ela pagou para entrar, pagou para ter aquela prestação de serviço.
Ô Rit, uma dúvida agora, você falando, e me ocorreu o seguinte: até que ponto as redes sociais têm papel nesse confronto de torcidas? O que a gente tem lido por aí é que muitas dessas confusões acontecem e são marcadas pelas redes sociais. No passado usava-se Orkut, hoje talvez o Facebook. Até que ponto, então, nós temos a participação dessas ferramentas sociais no sentido de fomentar essa violência entre torcidas? Bom, a gente não pode esquecer também, Rodinei, o trabalho do Ministério Público, né? Eu acho que o Ministério Público precisa agir mais. Precisa se fazer valer das leis, né? E não acho que suspender as torcidas de entrar no estádio vai resolver alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente volta um pouco atrás, se não me engano em 97, quando foram proibidas as bandeiras, o Ministério Público e a Polícia Militar, o Poder Público fez o quê? Tirou justamente dos torcedores que iam para o estádio aquilo que fazia com que eles se concentrassem em alguma coisa para ir aos jogos. A partir do momento que tira isso do torcedor organizado, o que você faz? Você dá espaço para que eles pensem em outras coisas. Vão arquitetar, inclusive pelas redes sociais, outras coisas, inclusive os confrontos, né? E eles gostam de marcar isso, inclusive dentro do metrô, que é um patrimônio público, né? E que a gente paga muito caro para poder usar, e hoje o metrô realmente tem muitos problemas, e ainda em dia de jogos as pessoas não podem contar com o metrô, porque pode, né, se deparar com um confronto de torcidas dentro das estações. Enfim, eu acho que o Ministério Público precisa agir mais, usar mais da lei, e com as filmagens punir as pessoas que estão envolvidas, porque não dá para generalizar. Se você generaliza, aí você torna o espetáculo como tem acontecido em São Paulo, no estado de São Paulo. É horrível, não tem bandeira. Você vai no Rio de Janeiro, é linda. As festas das torcidas, as bandeiras, as comemorações, é bonito de ver. As pessoas têm vontade de ir para o estádio. Aqui em São Paulo já não. Suprimiram totalmente a festa, é aquele negócio frio, onde se estica só umas bandeiras, se esticam algumas faixinhas e só isso. E eu de tanto tempo de frequentar estádio, eu nunca vi briga por conta com bambu. Até porque é enorme, é um bambu gigantesco, 3, 4 metros de bambu. Como é que você vai agredir alguém com um bambu desse tamanho? Enfim, falta um pouco de bom senso do poder público, do Ministério, da Polícia Militar, para entender de que não é tirando a festa que você vai diminuir a violência no estádio. Muito pelo contrário. Agora, com relação à sua pergunta, as redes sociais têm sido muito importantes. Tanto para o positivo quanto para o negativo. A gente percebe que tanto o Facebook como o Twitter, as pessoas têm uma distância, né? O Twitter, eu tenho comentado há anos, inclusive, que o Twitter parece o muro das lamentações. Verdade. Gosta de entrar para chorar, para reclamar, tal. E no Facebook, às vezes, parece o mundo da carochinha, né? Parece Alice no País das Maravilhas. Todo mundo lá tá feliz, todo mundo tá não sei o quê. Isso reflete muito no comportamento das pessoas em relação à própria vida, né? E ao clube, então, nem se fala, né? Porque tem gente que outro dia até fui chamado a atenção porque eu estava dando bom dia umas 10 horas da manhã, e a pessoa pegou e falou: pô, você acorda às 10 horas da manhã? Eu falei: por quê? Mas você dá 10 horas da manhã, você dá bom dia? Eu falei: velho, eu acordo a hora que eu quiser, e eu não acordo, eu não vivo de Twitter, velho, você tá louco, né? Então as pessoas estão com com esse sentimento, com esse pensamento totalmente equivocado de que rede social é vida, né? Que a pessoa acorda, ela mal respira, nem escova o dente, ela já tem que escrever no Twitter: bom dia. Não é assim, né? Então é muito o comportamento das pessoas. As pessoas precisam entender de que tem que ter essa distância, porque senão fica essa exacerbação. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo das redes sociais? Por quê? Porque assim como das coisas da vida, as pessoas falam do time. Então de manhã o bom dia já vem, a pessoa já vem e fala: bom dia por quê? Meu time perdeu. Bom dia por quê? O Rogério Ceni errou. Bom dia por quê? O Luiz Fabiano é pipoqueiro, sabe? E isso vai criando uma energia, isso vai alimentando outras pessoas, as pessoas vão observando portas e vão entrando nesses sentimentos, nessas situações, e aumenta cada vez mais esse embate. As pessoas ficam discutindo o futebol como se fosse a coisa mais importante do mundo, né? Como se fosse a prioridade da vida, e não é, né?
E aí vão criando grupos, pessoas que um ataca o outro ataca um ataca o time e tal. E a ideia da liga também é muito em cima disso. E a gente, desde que a gente anunciou, a gente tem postado cada um no seu ritmo e da sua forma, a web rádio do Palmeiras, Coringão, Lusa, né? Todo mundo está indicando, né? Por exemplo, a gente escreve lá, você não tem você tem um amigo que não é São Paulino, indique as web rádios dos clubes, né? Do clube de coração dele, né? No domingo a gente postou lá, né? Não somos inimigos, né? Deixa eu até ver aqui, mas né? De que nós não somos inimigos, nós não somos, não vamos pro estádio para brigar, né? Então tem uma foto de dois garotos, cada um com a camisa do seu time, São Paulo e Corinthians, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, onde justamente a gente fala disso, né? Para as pessoas entenderem de que é só futebol. Né? E aí eu vou ter que usar uma frase do Milton Neves, que ele foi muito feliz na frase. Ele disse que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida. E as pessoas precisam entender isso. E é engraçado a gente que trabalha com futebol e que depende da audiência ter que dizer isso, para fazer as pessoas, né, meio que se acostumarem e entenderem, na verdade, de que o futebol não é a coisa mais importante. Você não precisa brigar com alguém, você não precisa matar, xingar, você não precisa perder um amigo por causa do futebol, muito pelo contrário. O futebol, e a Liga está provando isso, o futebol pode reunir pessoas que tenham objetivos diferentes, mas que gostam do futebol. E que se elas estão unidas pelo bem comum, e não pelo bem único, exclusivo do meu time, e sim de toda a sociedade. É isso que as pessoas precisam entender. A rede social podia funcionar melhor nesse sentido, mas as pessoas ficam contrariadas. Eu já vi isso. A gente publica às vezes alguma coisa, eu não vou indicar. Eu não vou. Por que eu vou fazer propaganda? Por que vocês estão fazendo propaganda se eles não estão fazendo propaganda da gente? Entendeu? Então a gente tem que ter um tato, tem que ter um cuidado muito grande para não cair nesse ciclo vicioso, né? Ou de estar tudo muito bom, ou de estar tudo uma porcaria. E essa dicotomia existe entre Facebook e Twitter, né? É claro que no Facebook tem muita gente que reclama também, mas lá o pessoal gosta mais de viver num outro momento. Tá aqui, achei a imagem. Somos rivais, não inimigos, que vença a paz. A gente publicou antes do jogo e ela teve um alcance aí de milhões de visualizações, né? Porque todo mundo, até corintianos, claro, também compartilharam a imagem. E isso que eu acho que tem que ser um dos principais focos do trabalho da Liga, né? Tanto é que a gente está aí reunindo web rádios do Brasil inteiro, porque existe também as rixas entre São Paulinos e atleticanos, né, Paraná, cruzeirenses, existe, né? E as pessoas precisam entender que o futebol não é isso, né? O futebol é uma coisa para a gente se divertir. Brincar vale a pena, tirar sarro vale a pena, mas violência, agressão, destempero não faz parte do futebol, pelo menos na minha visão. Eu gosto de futebol porque eu me divirto e não porque eu me estresso. Isso é verdade. Ô Rit, você aparece como o presidente dessa associação. Eu queria saber como é que vai funcionar a questão do cargo. É um mandato por tempo definido? Vai ter um rodízio? Como é que funciona essa questão? Não, vai ter um rodízio sim, por ano, né? Eu fui escolhido aí. Na verdade foi assim, quando a gente começou a falar da Liga, aí beleza, criamos o material e não sei o quê. Aí eu falei, peraí gente, precisamos definir quem é que vai falar com a imprensa, quem é que vai, né, ser o articulador e tal. Eu falei, nem imagino o nome, né, do cargo, quem seria este e tal. E aí eu mandei para todo mundo, aí foram respondendo, não, você que tem que ser o presidente. Falei, putz, grilo, e eu votei no Denis, né? E aí acabaram que todos inicialmente votaram em mim para eu, nesse primeiro ano, a gente cuidar aí de algumas coisas, mas na verdade assim, eu acho que é um cargo mais porque tem que ter, né? Não que eu seja e que eu defina, não, muito pelo contrário, eu nem gosto disso. Eu tenho até isso também com o pessoal aqui do trabalho do Portal São Paulo Digital. Quanto menos eu puder aparecer, melhor, porque aí eu foco em outras coisas que são importantes também para o trabalho, né? Então a ideia é que fique um ano, né? E daqui um ano um novo presidente assuma, mas tudo que a gente está conversando é decidido em conjunto, né?
há um consenso comum em algumas questões comerciais, né? E qualquer outra dúvida ou questão, a gente conversa entre nós por e-mail rapidamente e a gente já define, né? Então é muito tranquilo. E o que nós vamos fazer, é claro, que como presidente eu tenho que tomar algumas iniciativas, tenho que ir atrás. Por exemplo, para as agências de publicidade, a gente sabe, né, porque trabalha com isso também há muito tempo, que elas precisam de uma comprovação de audiência através de mecanismos, não só o Google Analytics, mas de mecanismos fidedignos, confiáveis, né? E nós fomos atrás do IVC, né, que é o Instituto de Veiculação brasileiro, né, que existe no mundo inteiro, na verdade. E o IVC foi uma reunião sensacional, fantástica, porque eles não tinham essa ferramenta para medir audiências de web rádios e eles já queriam fazer isso no Brasil, né? Fizeram um trabalho até para a Globo, para a Rádio Globo, e vão usar um pouco desse conhecimento, mas eles vão trazer uma tecnologia francesa do IVC da França, que lá já tem um controle de audiência para web rádios. Lá são cadastradas mais de 150 web rádios francesas, onde eles fazem o monitoramento de audiência de todas elas. E o IVC no Brasil, graças à nossa iniciativa, a nossa parceria, vai fazer esse trabalho iniciando com as web rádios da Liga. E isso vai corroborar a qualidade e a audiência nossa, né? Para as agências, porque aí não tem o que se contestar, não vai ter questões, né, que não vão se deixar no ar nenhum tipo de dúvida, ainda mais vindo do instituto como é o IVC, muito respeitado no Brasil. É verdade, ele já faz um trabalho interessante aí, fazendo auditoria da circulação de jornais e agora... Ele começou também... assim, né, como auditando... jornais e revistas também, né? E eu fiquei, sinceramente, porque assim, eu tive uma época, pelo fato de ser jornalista, eu tive uma época que eu trabalhei em jornal e depois tive um jornal. E eu sempre olhava para os jornais que tinham, os grandes jornais de circulação, que tinham o selo IVC e falava, um dia eu vou ter esse selo no meu jornal. Infelizmente eu não consegui no meu jornal, mas eu vou ter na web rádio, na Liga aí, para todas as web rádios que fazem esse trabalho profissional. Como é que tá o lance da negociação com outras web rádios, né? Na abertura eu falei que vocês estavam se associando aí com o pessoal da Web Rádio Galo, e eu imagino que existam outras iniciativas de webs ligadas a outros clubes. Como é que vocês estão levando essas negociações? Então, já chegou o pessoal do Guerreiro dos Gramados do Cruzeiro, tá? E chegou também o pessoal da Estação Coral do Santa Cruz, tá? Essas duas web rádios já integram aí a Liga desde a semana passada. E assim, a negociação é muito simples, né? Porque inicialmente, a gente vai reunir o pessoal e nas reuniões que a gente faz toda segunda-feira, a gente troca as informações, né? E o pessoal, inclusive, da Web Rádio Galo voltou a fazer os jogos agora, porque antes eles não estavam fazendo, até pela equipe, tal. E motivados pela reunião da Liga, eles acompanharam muito o trabalho da Rádio São Paulo Digital, da Web Rádio Coringão, Verdão e da Lusa e tal, e se motivaram, e já estavam com um bom locutor lá, o Rafa, se não me engano, e eles voltaram a fazer a transmissão. E ontem até deram, entre aspas, né, sorte, é legal esse tipo de trabalho, que a Web Rádio estava filmando no momento da confusão lá, entre os torcedores também lá do clássico Atlético e Cruzeiro. E a imagem que está sendo veiculada aí pela imprensa, deste momento, é do pessoal da Web Rádio Galo. Tá? Eu vi a suposta bomba, né? A bomba que teria sido lançada, né, de uma torcida para outra. Exato. Então, quer dizer, isso é legal, né? Porque eu acho que é um trabalho de imprensa, é um trabalho de comunicadores e que precisa ser a cada vez mais, né, divulgado. E como eu falei, a negociação é muito simples. O que eu tenho falado com todo mundo. Se tem um jornalista, tem profissionais, tem um trabalho de comunicação, né, sério, bacana, tem responsabilidade com os horários, porque tem que ter isso, né, Rodney? Não adianta falar, nós somos uma rádio, uma web rádio, mas a gente transmite de vez em quando. Não pode, né? Isso é um trabalho sério. Tem que ter pessoas responsáveis, né? A gente tem umas premissas assim para poder trazer e aceitar algum integrante na Liga, porque
Quando nós formos vender isso para agências, para as empresas, isso precisa ser sério, isso precisa ser comprovado, né? Então a gente não pode falhar com o anunciante de forma alguma, né? Muito menos com o ouvinte também, que tem a expectativa do que está anunciado, do que é vendido, né? Divulgado aí nas redes sociais, nos portais das web rádios. Você acha que esse tipo de transmissão que vocês fazem de torcedor para torcedor vai representar o futuro do rádio esportivo daqui a algum tempo, independente de plataforma, ou ele seria apenas mais uma opção? Não, em princípio eu acho que é o futuro, sim, é uma opção. O detalhe é que essa linha de atuação, ela já existe na rádio, na imprensa oficial, na imprensa, vamos dizer assim, comercial, né? Porque existem muitos comunicadores, jornalistas que assumem os seus times, né? E defendem com unhas e dentes. Mas eu falo assim no sentido de você ter, por exemplo, equipes específicas para transmitir jogos de determinados clubes. Eu sei que já existe uma experiência vencedora aí da Portuguesa, né? Do pessoal da equipe líder com o Alexandre de Barros, que é um caso também interessante que um dia até quero conversar com ele. Mas você acha que de repente a gente não... Para exemplificar, você acha que de repente transmissões como de Bandeirantes, Jovem Pan, que são transmissões independente da torcida dos seus profissionais, isentas, você acha que esse tipo de transmissão vai deixar de existir para você ter essa linguagem de torcedor para torcedor? Eu acho que sim, eu acho que como eu falei, eu acho que é o futuro, até porque o torcedor quer se ver representado, né? Ele quer ouvir e quer ter a isenção no sentido de que está vendo pelo seu time, né? Porque o que acontece na imprensa convencional é de que às vezes o cara é tendencioso, porque tem uma rusga, porque é magoado, porque isso, porque aquilo, ele não vai defender o outro time, ele vai defender, né, o Corinthians, o próprio São Paulo, em detrimento do outro, porque ele não gosta ou porque ele teve problema. E eu acho que é um tendenciosismo, né? Isso é ruim. Se o cara é profissional, ele tem que ser claro. E a tendência é que as web rádios que fala a linguagem do torcedor cresça cada vez mais. E é só ver pelas audiências das web rádios, né? Nós temos aí, tanto da web rádio Coringão, a São Paulo Digital, a web rádio Palmeiras, as audiências médias delas, né? São às vezes maior do que as convencionais, do que as ditas comerciais, né? Então tem jogo aí, por exemplo, na web rádio Coringão que dá 30 mil ouvintes, a rádio do São Paulo Digital também dá 31, 34, a do Palmeiras dá 25, como é que faz? Né? É óbvio que a gente sabe que isso está vindo da insatisfação de quem tem acompanhado a transmissão tradicional, né? Porque acaba... E tem gente e também tem algumas tem um estilo de transmissão também que às vezes esquece completamente do jogo e que vira muito mais da brincadeira, vira muito mais quase que um entretenimento ou piada ou de gente fazendo humor e fazendo imitações do que propriamente o jogo de futebol. E algumas pessoas não estão gostando disso. Então, até percebendo essas falhas na dita imprensa comercial que transmite os jogos, que a gente também tem somado alguns bons exemplos para nós, trazendo para nós aí e aumentando a nossa audiência. Existe uma discussão agora sobre a questão do pagamento de direitos de transmissão das emissoras de rádio aí, independente da plataforma. O Corinthians apareceu aí com essa ideia durante algum tempo. O Eric Betting falou bastante nas suas colunas, no UOL, só que depois ninguém falou mais nada. Agora o presidente do Atlético Paranaense também passou por esse assunto aí naquela entrevista do Bola da Vez. Qual é a tua opinião a esse respeito? Você acha que é outro caminho que vai ser seguido no futuro? As emissoras de rádio vão ter que pagar para a transmissão dos grandes eventos nacionais? A questão é assim, a cultura do rádio no Brasil, ela foi assim, ela é muito romântica ainda, né? Natural. Até pela infraestrutura que é oferecida aí, que sempre foram oferecidas para os jornalistas, os radialistas, né? Mas a partir do momento que entrar essa questão, essa modalidade de que as rádios vão ter que pagar para fazer a transmissão, é óbvio que a estrutura que será oferecida tem que ser outra, né? Tem que se pensar nisso também. É engraçado que vão pensar em lucrar com alguma coisa que dá uma audiência, né, até não muito grande, mas dá uma audiência que poderia reverter alguma coisa para as federações e associações aí de futebol.
Mas será que eles estão pensando na qualidade de atendimento desse profissional que está no estádio, que vai lá e trabalha, que se ausenta nos finais de semana para transmitir o futebol? Porque as emissoras de TV têm estrutura, né? Nos estádios considerados grandes, eles têm uma infraestrutura, só que nos estádios pequenos, não. Então, é essa dicotomia que não pode existir também para a rádio, né? Que uma coisa é o cara ir trabalhar no Morumbi, outra coisa é ele ir trabalhar lá em Ribeirão Preto, no estádio de Ribeirão Preto, né? Que é uma outra infraestrutura. Eu acho que naturalmente vai acontecer isso, sim. Até a Copa do Mundo está aí para ser um exemplo, né? Que a FIFA vende, né, também a transmissão para a rádio, né? Eu acho que naturalmente vai acontecer. Eu, particularmente, preferia ficar na época romântica do rádio, né? Porque não vejo que tire grandes divisas aí das TVs, não, porque elas arrecadam muito mais. E aí tem rádios aí que faz transmissão só porque realmente tem que fazer e estão apaixonados pelo esporte e às vezes nem ganham o suficiente para estarem no ar. E você sabe disso. O entendimento que eu tenho é que de repente os clubes, as associações têm uma visão equivocada sobre o rádio, né? Eles acham que essas emissoras nadam aí em grandes verbas publicitárias, sendo que na verdade não é bem assim, né? Tem muito pouco anunciante investindo no rádio. Você é do meio publicitário, você deve saber isso melhor do que eu, né? Sim, inclusive essa semana foi anunciada a liga aí, também uma espécie de liga entre os empresários donos de rádio, né? Não sei se você chegou a ver. Sim. Então, e por que eles estão se reunindo também? Porque eles também passam por dificuldades, porque eles também têm uma necessidade aí de união, de trabalho em conjunto, para não ficarem para trás, né? Porque eles estão amargando muito prejuízo, né? Eles estão com problemas financeiros já há muito tempo, né? E a gente vê aí até essas uniões aí de TV com rádios, né, para transmitir futebol e tudo mais. Por quê? Porque há essa necessidade de agrupamento empresarial. A Liga, nós também, a gente se uniu também com esse objetivo, né? Mas no caso de quem investe tão pesado como as rádios comerciais, muitos deles aí realmente repensam aí se vão querer transmitir futebol ano que vem, se vão querer fazer alguma coisa, se não mudam de estilo, né? É realmente um dilema aí, dono de rádio, e é um dilema eles manterem toda uma infraestrutura de rádio no ar, antena e tudo mais, concessão, e não ter retorno, né? É verdade. Rit, eu queria agradecer então pela entrevista. Vou deixar esse espaço para suas considerações finais e também para você dar o serviço completo para aqueles que desejam vir aí o projeto da Liga das Web Rádios e também para quem quer se associar. Eu imagino que tem gente aí de alguma web rádio ligada à torcida ouvindo essa entrevista, se interessando pelo projeto. Como é que faz para poder te acionar e iniciar as tratativas aí de associação? Tá. Bom, na verdade, assim, é até interessante a gente esclarecer que, inicialmente, a Liga Nacional Web Rádio é voltada para o futebol por conta dessa nossa necessidade. Mas a gente, num outro momento, a gente vai abrir o espaço para as outras web rádios que transmitem apenas música, o especial de música, porque o mercado publicitário precisa, né, também se aproximar desses canais, porque tem muita audiência. Se a gente consultar aí o radios.com, a gente vai verificar lá uma série de web rádios aí que tem audiências astronômicas, né? E que, óbvio, interessa ao mercado publicitário, né? Mas nesse primeiro momento a Liga, ela tem o foco com as web rádios dos clubes, né? Hoje a gente tem lá 8 web rádios, como eu falei, Rádio São Paulo Digital, Coringão, Rádio Lusa, Web Verdão, Santista, Galo, Guerreiro dos Gramados, que é do Cruzeiro, e Rádio Estação Coral. Quem quiser entrar em contato conosco, a gente tem a nossa fanpage, está sendo preparado um site, mas inicialmente a nossa fanpage, entra lá, facebook.com/Liga Nacional Web Rádio, tá? O meu Facebook também, quem quiser entrar em contato também, facebook.com/RICCIJR, tá? O meu Twitter também é o mesmo, é @RICCIJR. E que tiver interesse, pode ser até de rádios que transmitam só música, porque a gente já começa a falar do assunto. Mas se você tem uma rádio
que transmite jogos de futebol, do seu time, tem uma equipe bacana, profissional, tem um responsável aí, existe todo um trabalho de preocupação estética da sua web rádio, óbvio, está enquadrada naquilo que a gente espera, né? Então entre em contato com a gente, pode até entrar pelo Facebook lá, em mensagem restrita da nossa fanpage, né? E entre em contato com a gente. Rodinei, eu só tenho muito a agradecer pelo espaço e espero aí que você venha e participe conosco aí de algumas transmissões, conheça um pouco mais desse trabalho, que no nosso caso aí há 3 anos, no caso da Lusa já tem desde 2008, né? Esse trabalho é abnegado mesmo de muita gente que ama o que faz, ama a rádio, ama o clube e com certeza a gente está dando um passo muito importante com a Liga para profissionalizar e levar o sentimento do torcedor, do amor pelo clube de uma forma tão bonita, né? E tão diferenciada que é o trabalho das web rádios dos clubes, viu, Rodinei? Muito obrigado pelo espaço, um abraço a todo mundo da Rádio Diamantes, né? E que vocês aí sempre tragam essas informações bacanas e levem aí ao grande público sempre essa discussão sadia. E qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente está nas redes sociais aí, fiquem à vontade. Obrigado, Rodinei, abraço para todo mundo. Pô, pai, eu que agradeço então, Ritinho.